na hora que a gente for começar, é só dar um positivo e aí eu começo. Pode começar? Bom, meus amigos, boa noite. Depois de marchas e contramarchas, a gente está aqui. Quero pedir antecipadamente desculpa a vocês, mas ontem eu amanheci um pouco rouco e a coisa foi evoluindo. Essa noite eu tive febre, nariz escorrendo bastante, e quando eu fiz o teste, agora pela tarde, aí ele acusou Covid, mas eu estou bem, estou só um pouco rouco, um pouco de dor de garganta, mas graças a Deus eu estou bem e pronto aqui para o nosso estudo. E posso continuar? É só me darem um alô, sim, eu continuo aqui. Ok. Da última vez que nós estivemos juntos, nós estávamos lendo, estudando sobre a lei de justiça, amor e caridade. E eu até comentei com vocês, eu falei, a lei de justiça, ela é tão vasta, ela é tão ampla, que nós não vamos conseguir terminá-la e nem vamos entrar na lei de amor, porque não vai dar tempo, é preciso um tempo muito maior para a gente poder entrar nessa lei de amor. Então hoje a gente continua o estudo do capítulo 11 das leis naturais, que é a lei de justiça, amor e caridade, mas agora a gente vai falar especificamente da lei de amor. E é sempre interessante a gente se atentar para o raciocínio lógico que Kardec nos traz em toda a obra. Olha que interessante. Na questão 886, Kardec pergunta o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, como entendia o maior de todos. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Percebam que o momento que nós passamos no mundo hoje se faz extremamente necessário a aplicação desse conceito de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Século XXI, todos nós vivemos num planeta que está se desenvolvendo a largos passos em termos de tecnologia. Hoje, se nós quisermos, nós temos tecnologia, por exemplo, para não precisar mais de um piloto de avião. Os aviões conseguem decolar sozinho e aterrissar sozinho. A questão do piloto é mais um fator psicológico. Hoje nós estamos projetando carros voadores. Hoje nós estamos migrando o tipo de energia que nós utilizamos, já estamos indo para uma energia mais limpa. E o nosso Brasil é um grande país nesse quesito. Mas, nesse ponto moral, nós ainda nos encontramos no período da guerra. Então, em pleno século XXI, em pleno século do desenvolvimento, nós ainda temos guerras. Guerra da Rússia, que invadiu a Ucrânia, guerra daquele grupo terrorista Hamas com Israel. Então percebam, meus amigos, o porquê isso acontece. Exatamente porque não se pratica a benevolência para com todos. Olha como nós estamos ainda um pouco distantes dessa lei de amor e de caridade. E como se faz importante nós nos esforçarmos cada vez mais dentro do nosso quadrado, dentro daqueles lugares em que nós estamos, em que nós podemos ir, no centro espírita, na igreja que nós frequentamos, no colégio, no ambiente de trabalho, nós sermos essa pessoa que realmente faz a diferença. E olha o belíssimo texto que Kardec traz. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus também
Em outra passagem, fala que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O Espírito da Verdade diz para Kardec, espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos. Então a gente vê todo o sentido da obra da codificação, das mensagens de Jesus, todas elas elaboradas nesse campo do amor e da caridade. Imagine que beleza, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ou seja, as pessoas ficam comentando, poxa, o mundo de regeneração, o mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração, ele só acontecerá quando nós nos esforçarmos para isso. O amor não é algo que acontece da noite para o dia. É uma conquista, é uma decisão, é um trabalho muito grande. A gente decide realmente amar alguém, porque vejam, tem pessoas que nós gostamos de graça, tem pessoas que nós temos afinidade fluídica, afinidade de ideias, que nós interagimos de uma maneira muito natural com essas pessoas. Tem pessoas que não, vocês com certeza já passaram por isso. Já tiveram pessoas que não gostam muito. A gente costuma dizer, né, de maneira comum, o meu santo não bateu com o santo desse indivíduo. Quando a gente vai avançando nessa escala espírita, o nosso santo vai batendo com o santo de todo mundo. Se nós não gostamos de alguém, se nós temos algumas restrições, nós não prejudicamos. Nós simplesmente nos afastamos e nos colocamos à disposição para podermos ajudar quando for preciso, quando for necessário. Então, se Kardec traz Jesus como modelo, esse é o nosso grande foco. É interessante essa questão, porque ela nos dá um norte. Ela é pedagógica, ela mostra, ela aponta o caminho. Qual é a referência? Qual é o referencial de amor? Ora, o referencial de amor é Jesus. Fora da caridade não há salvação. Como entendi a caridade de Jesus? Que é essa nossa referência? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, é fruto de muito trabalho do Espírito. Então, a grande pergunta a ser respondida não é o que fazer. Perdão. Não é o que fazer. O que fazer nós sabemos. A grande pergunta a ser respondida é como fazer. Como nós vamos amar alguém que nos fez muito mal? Como nós vamos amar alguém que nos prejudicou? Como nós vamos amar alguém que nós não temos simpatia? Como a gente vai fazer isso? De que maneira nós vamos fazer isso? Deus possibilita a ferramenta da reencarnação. A reencarnação é uma dessas ferramentas que nos proporciona desenvolver esse amor pelos outros. Mas é possível ir quebrando as antipatias aqui na Terra enquanto nós estivermos aqui. E como é importante nós sermos semeadores das boas palavras. Semeadores das boas palavras. Eu me recordo de uma situação, trabalhava num local, isso há muitos anos, há mais de 20 anos, eu trabalhava num local, eu devia ter por volta dos meus 25, 26 anos, e havia duas pessoas nesse local que não gostavam uma da outra. E eu tinha mais intimidade com uma pessoa, e esse mal-querer a incomodava. Puxa vida, mas fulano nunca me fez nada. Por que eu não gosto dele? Por que a gente tem tanta antipatia? Eu falei, olha, tente quebrar isso, faça um esforço. E a pessoa me perguntou, o que você sugere? Ora, descubra o que essa pessoa gosta. Você vai quebrar essa antipatia descobrindo o que ela gosta. E assim ela fez. Pesquisou e descobriu que essa outra pessoa gostava de bolo de chocolate e suco de milho. Um belo dia, essa pessoa faz um bolo de chocolate, pega um suco de milho e leva para esse indivíduo que ele não tinha muita afinidade. E presenteia, fulano, isso daqui é para você. E a pessoa tomou um susto, ela ficou surpresa com aquilo. Imagine, receber um presente, receber uma delicadeza de alguém que eles não tinham afinidade, não tinham amizade, né? Imagine.
Ela ficou surpresa, mas gostou, abriu um sorriso e desde então começou uma amizade verdadeira e sincera, com um gesto de boa vontade. Apliquemos isso à nossa existência. Um gesto de boa vontade pode nos ajudar e muito a conquistar simpatias. Ora, se nós estamos aqui para progredir, para avançar, conquistar simpatias é um dos objetivos do Espírito aqui na Terra também. Quanto mais amores nós conquistamos, quanto mais amizades nós fazemos, melhor para nós. Num determinado momento de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, ao morrer, ao desencarnar, o que leva a alma deste mundo? O que a alma leva daqui? E os espíritos respondem, o desejo de melhorar-se e as recordações. De modo que eu entendo que quanto mais boas recordações eu tiver, mais próximo de relações amorosas eu estarei, mais próximos de espíritos simpáticos eu estarei, mais próximos de pessoas que gostam de mim eu estarei. E percebam, olha como isso é uma rede, como isso funciona. Quando eu conquisto a simpatia de alguém, a gente está falando de amor. São coisas que nós podemos fazer aqui. Quando eu conquisto a simpatia de alguém, eu não conquisto a simpatia só dela. Eu conquisto a simpatia, por exemplo, do seu anjo guardião, que é um espírito de ordem superior e que está ajudando. Eu conquisto a simpatia dos seus espíritos familiares. Eu vou construindo em meu entorno um ambiente extremamente favorável, com pequenas ações e um pouco de boa vontade. Então, são coisas que estão no meu campo de ação e que eu posso fazer. Vamos dizer que não existem pessoas que vocês não gostam. Vocês não têm afinidade. Levanta a mão para mim, vamos ver se vocês estão me ouvindo. Tem pessoas que vocês não têm muita afinidade? Acredito que tem, não tem? Pois vocês levantam a mão para mim, para a gente ver, até para eu ver se vocês estão me escutando bem. Pois é, meus amigos. E aí Kardec prossegue nesse belíssimo... Ah, tá vendo? Kardec prossegue nesse belíssimo texto. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Olha, a gente está falando de um contexto da França no século XIX. Nós, nesse tempo, nessa época, vivíamos num ambiente de muita miséria, de muita pobreza, inclusive nos países mais desenvolvidos. Hoje nós estamos muito melhores do que estávamos no século XIX. Quer queiram ou quer não queiram, nós estamos melhores, nós avançamos. E aí, Kardec continua aqui falando que a esmola, a caridade não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Quem de nós não tem necessidade de indulgência aqui? Vivendo num mundo de provas e de expiações, nós erraremos com as pessoas, assim como as pessoas errarão conosco. E entra em campo, então, a indulgência, para que a gente possa estabelecer boas relações. Para que a gente possa estabelecer relações amistosas. Eu erro com as pessoas erram comigo. Entretanto, eu acerto com as pessoas e as pessoas também acertarão comigo. E se nós formos fazer uma matemática existencial, nós constataremos que acertaram muito mais conosco do que erraram. Mas, infelizmente, fica gravado aqueles erros que cometeram conosco. Se o indivíduo de 10, ele acertou 9 e errou uma, aquele erro fica marcado. E é uma pena. Por isso que é tão importante a gente ter um olhar um pouco mais leve diante dessas situações. Meus amigos, as pessoas errarão conosco e eu tenho que compreender isso. E não é por isso que elas deixarão de nos amar e que nós deixaremos
de amá-las. Aliás, esse é o nosso grande desafio e é justamente isso que nós estudamos aqui. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio. Olha que frase bonita. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio. E vocês poderão dizer, mas nós não fazemos isso. Nós não humilhamos o infortúnio. E aí eu pergunto para todos nós, obviamente me incluindo, será que nós não fazemos isso? Quem aqui de vocês nunca disse assim ao ver um amigo indo pelo caminho errado e não se dando bem e diz o seguinte, mas eu avisei, eu disse para você, eu te avisei. Ora, o indivíduo já perdeu, já está triste, já está chateado, a gente aproveita o infortúnio dele para atirar-lhe na cara que nós havíamos dado conselho para ele. Mas aí não adianta mais. E é justamente isso que os espíritos estão dizendo, que Kardec está comentando aqui. A caridade proíbe-nos de humilhar o infortúnio. Eu avisei, eu disse, você não me seguiu, tá vendo? Olha aí como são as coisas, deveria ter me seguido. A gente faz isso. A gente faz. Muitas vezes nós nos atentamos. Por isso que esse texto de Kardec é tão bonito. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. Então nós estamos aqui justamente para darmos as mãos uns aos outros. Não me lembro se contei essa história para vocês a última vez que estive aí, mas vale a pena contar. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu sou do interior do estado de São Paulo, e moro em Salvador já há 10 anos, mas sou do interior de São Paulo. E eu viajava o estado de São Paulo com uma palestra espiritualização e humanização na Casa Espírita. Uma palestra não, era um seminário. Cheguei num centro, na cidade de São Paulo, capital, sou de Cafelândia, morava em Bauru, cheguei num centro, na cidade de São Paulo, para realizar esse seminário, e fui surpreendido com uma história que um dos colaboradores do centro comentou comigo. Ele disse o seguinte, olha, Wellington, todas as vezes que nós vínhamos participar da reunião mediúnica, tinha um rapaz, um senhor já, que ficava na esquina. E no começo, nós cumprimentávamos esse senhor, dávamos um olá. Depois, esse senhor passou a fazer parte do local. Era como se fosse uma paisagem, uma samambaia. Ninguém mais já cumprimentava ele. Até que ele sumiu. Nós não mais o encontramos. Mas eis que, num dia de uma reunião mediúnica, eu vou atender um espírito que se comunicou e digo, olá, meu irmão, seja bem-vindo aqui na nossa casa, que bom tê-lo conosco. E por intermédio do médium, o espírito me disse, agora você me cumprimenta então, agora vocês me viram. Quer dizer que eu precisei morrer para que vocês me dessem atenção, para que vocês conversassem comigo. Mas quem é você, meu irmão? Eu sou aquele homem que ficava na esquina, que vocês cumprimentavam no começo e depois pararam de cumprimentar, como se eu fosse uma paisagem do ambiente. Então, percebam como as coisas vão se tornando comuns e a gente vai perdendo a sensibilidade. A gente vai perdendo. Nós começamos a ver as coisas com tanta frequência que a gente perde a sensibilidade, perde esse trato com o outro, perde esse cuidado com as pessoas. E esse é um dos nossos grandes desafios, não perder essa sensibilidade. A gente não está falando da lei de justiça, amor e caridade, já deixamos a lei de justiça, agora nós estamos falando do amor e da caridade. Então é realmente exercitar isso. É não perder essa sensibilidade para com o outro. Eu estou, então, constantemente treinando o amor. O amor é algo que a gente vai treinando.
treinando, paulatinamente. Ninguém conquista de uma hora para outra. É uma decisão, mas é também uma prática constante. E Kardec prossegue, esse texto é belíssimo. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Há uma outra colocação dos espíritos belíssima. Eles dizem o seguinte: o objetivo do forte nessa existência é socorrer o fraco. O forte socorre o fraco. Quem é o fraco? Já que força e fraqueza são contingências existenciais. Uma hora nós estamos bem, outra hora não estamos tão bem assim. Ora, aquele que pode, socorre. Muitas vezes, no próprio centro espírita, as pessoas estão passando por dificuldade. E porque são trabalhadores, nós consideramos que eles não precisam de apoio, não precisam de ajuda, não precisam de um acalento. Ao contrário, o trabalhador espírita também precisa desse amor, também precisa desse acalento. É olhar também para aqueles que estão ao nosso lado, também. É desenvolver essa sensibilidade. Isso é um treino constante. E avança aqui Kardec, na 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Olha isso. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Olha que questão profunda que Kardec propõe. Como é que a gente vai amar com a mesma intensidade aquele indivíduo que nós não temos tanta simpatia com alguém que nós temos muitas afinidades? E olha o que respondem os espíritos. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem com o mal. Perdão, o bem pelo mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles, e pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. Então, enquanto nós estamos estagiando nesses mundos, desencarnamos, vamos para a erraticidade, voltamos em mundos semelhantes com a Terra, a gente não vai conseguir ter esse mesmo sentimento pelos nossos adversários que temos pelos nossos amigos. Entretanto, é não pagar com o mal. De modo que, quando eu atingir um determinado estágio, a minha família ela vai se ampliar. Aí eu vou conseguir, de fato, amar um maior número de pessoas. Quanto mais eu avanço, mais pessoas eu consigo amar. Menos seletivo é o meu bem-querer. Menos parcial eu sou em meus julgamentos. Olha o tempo que nós estamos vivendo nesse Brasil, no mundo de maneira geral. Se alguém que corrobora as minhas ideias, eu concordo com essas pessoas, eu dou um tipo de tratamento. Se alguém que não corrobora com as minhas ideias faz algo que é certo, eu discordo, mesmo sabendo que essa pessoa fez o certo. Nós abdicamos da lógica. E aí o que vem Kardec fala? A paixão é que cega o indivíduo. Então o indivíduo, o espírito, quanto mais ele avança, menos apaixonadas são as suas visões, mais lógica é a sua visão, mais sentido ela faz, mais simpatia pelos outros ela consegue desenvolver, ela consegue aprender, portanto, ela consegue entrar nesse campo, nesse mecanismo do amor. Percebam como o amor, ele não é algo que fala apenas ao coração. Ele também contempla a razão, ele também contempla o pensamento, ele também contempla o raciocínio lógico. A gente vai deixando a paixão de lado, vai desenvolvendo uma visão mais lógica, mais racional, e vamos deixando o instinto de lado e vamos começando a compreender que faz todo sentido desenvolver essa simpatia pelas pessoas. Kardec volta nesse ponto da esmola. Kardec volta.
Na questão 888, Kardec bate nessa tecla. Que pensar da esmola? Ele quer saber o que dizem os espíritos. E os espíritos, o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ora, na roda da reencarnação, foi como nós falamos, uma hora nós estamos bem, outra hora não estamos tão bem assim. Quem de nós aqui pode falar de maneira categórica que ao chegar numa idade um pouco mais avançada, ou nem tanto assim, não vai precisar dos cuidados do outro, não vai precisar da atenção alheia, não vai precisar do carinho? Quem de nós pode falar isso? Ora, e nessa roda nós precisamos uns dos outros. E dizem aqueles mais orgulhosos, mas eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Todos precisamos uns dos outros, absolutamente todos. Todos. Ninguém escapa disso. Ora, o corpo físico é uma máquina. Uma hora ele vai apresentar problemas, defeitos, e nós vamos necessitar dos cuidados das pessoas. Quanto mais amizades, simpatias, laços de afeto eu tiver desenvolvido, ora, mais cuidados eu terei. Olha como isso é importante. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar à mercê do acaso e da boa vontade. Essa era uma das ideias de Kardec. Kardec, quando vai fazer a mudança de todo o seu escritório, de todo o seu campo de trabalho, Kardec pensa em construir um local para que os espíritas mais idosos pudessem repousar. É o pensamento de Kardec lá na frente. Esses irmãos nossos de fé, esses irmãos de alma, precisam do local para repousar. E nós vamos dar esse cuidado a eles, nós vamos fazer isso. Olha, meus amigos, a gente está falando aqui de Salvador. Eu sei que tem gente aí, tem alguns amigos que não são de Salvador, mas nós aqui, o grosso nosso aqui, vocês que estão aí, eu que estou aqui, somos de Salvador. A gente conhece a obra do Divaldo. Meu Deus do céu. Quantas almas o nosso querido, nosso nobre Divaldo já não socorreu, já não amparou, já não deu uma guarida. Meu Deus do céu, a gente está falando de uma pessoa. Imaginemos se nós nos unirmos e começarmos a trabalhar dessa maneira. Perceberam como esse amor, esse bem faz parte de nós e nós podemos dar vazão a isso? Reprovais a esmola? Kardec insiste nesse assunto. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, dizem os espíritos. Frequentemente é a maneira pela qual ela é feita. Sabe quando eu dou alguma coisa e tiro a selfie e mostro que eu estou dando ao indivíduo? Sabe quando eu não observo aquela mensagem do Evangelho? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita? É disso que ele está falando. É justamente desse ponto aqui. Então os espíritos não reprovam a esmola. Entretanto, reprovam a forma com que ela é feita, que tira do outro a dignidade. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, estudamos lá na questão 886, a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Ou seja, o homem de bem vai ao encontro desse indivíduo sem esperar com que ele peça. Aí eu volto em algumas coisas que nós já falamos. Em algumas coisas, o desenvolvimento da sensibilidade. O espírito vai desenvolvendo a sensibilidade e ele vai, então, entendendo e compreendendo melhor as necessidades do próximo. Meus amigos, fui fazer, tem muitos anos isso, tá? Fui fazer uma palestra numa cidade e eu sempre interagi muito, sempre conversei muito com o público. E quando eu cheguei, os meus anfitriões me receberam, começamos a bater aquele papo, o espírita gosta de tomar um cafezinho, aquela coisa toda. E eles me receberam e tal. E aí eles falaram assim, olha, cuidado
com fulano de tal. Falei, mas por quê? Porque é uma pessoa que atrapalha a palestra. Fica fazendo pergunta toda hora, interrompe, cria a maior confusão. Cuidado com essa pessoa. Eu falei, tá bom, beleza, vou tomar cuidado. Começa a palestra, 15 minutos falando, 20 minutos falando, vocês sabem, começa a dar aquela coceirinha na garganta, a gente tem que molhar a boca, tem que colocar água na boca, e eles não tiveram o cuidado de colocar água ali para mim. Percebendo a minha sede, quem é que foi me socorrer? Sem eu pedir. Quem é que foi me socorrer? Aquele que eles chamaram de maluco, que mandaram eu tomar cuidado. Foi o único que teve a sensibilidade para verificar que eu estava com sede, foi lá e levou a água. Voltei para minha casa pensando nisso. Eu digo, meu Deus, os normais, aspas aí, os normais não tiveram a sensibilidade que aquele que eles disseram que atrapalha as coisas teve. Vocês nunca viram pessoas que têm essa sensibilidade muito acurada, que atendem, que acodem, nem esperam você pedir, já estão lá, te oferecendo as coisas, correndo, olhando as necessidades? Nos centros espíritas sempre tem aquele assim, que está olhando tudo, que está vendo se alguém está necessitando de alguma coisa e tal. É isso. Aplicando o desenvolvimento dessa sensibilidade a todos os campos da nossa vida. Então eu não vou esperar a pessoa me pedir, eu estou vendo a necessidade dela, eu estendo a minha mão da maneira mais sutil possível. Ela nem vai perceber que eu ajudei. Nem vai perceber que eu ajudei. Não vai se sentir magoado, ofendido, humilhada, porque não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Não dá para tapar o sol com a peneira. Vocês, nós, preferiríamos estar no campo de quem ajuda ou de quem necessita da ajuda. Então, quanto mais a gente desenvolve essa sensibilidade, mais a gente entra nesse campo do amor. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato, diz Kardec. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. A sensibilidade, a delicadeza aumenta o valor do serviço. É terrível quando alguém atira algo em nós, ou quando nós atiramos algo em alguém, atiramos na cara da pessoa algum benefício que fizemos. Isso é terrível. Isso cria um elo de antipatia muito grande. Muito grande. E a pessoa aceita por necessidade. Não tem jeito, ele precisa daquilo ali, ele acaba aceitando por necessidade. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que faz a sua direita. Ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. É o orgulho que acaba nos jogando na perdição. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Aqui Kardec já entra num outro ponto. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. Não fiquemos apenas no campo material, mas no campo moral também. Quantas pessoas sofrem sem se lamentar? Não desabafam, não querem desabafar, não têm com quem desabafar, não têm ombros para chorar, não têm ouvidos. Nós as enxergamos de uma maneira muito forte, quando na realidade não é assim. O que os espíritos nos convocam aqui? A desenvolvermos cada vez mais esse olhar caridoso, de fato, para com o próximo. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre, frequentemente ele sofre sem se lamentar. E é
E a este que o homem verdadeiramente humano sabe procurar sem ostentação. Antes de nós buscarmos a espiritualização, é fundamental buscarmos a humanização. Ser alguém mais humano, ser alguém mais acessível, ser alguém mais disponível ao outro, me humanizar primeiro. Tem muita gente que é boa no contato com os espíritos e péssima no contato com os companheiros encarnados aqui. Tem muita gente que é muito boa no contato com o trabalho e péssima no contato com os colegas, com os familiares em casa. Então, olha como é importante a gente buscar esse equilíbrio, desenvolver de fato essas virtudes. É um trabalho nosso. Amai-vos uns aos outros é toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor, então, é uma lei. Kardec faz um determinado comentário, ele diz o seguinte: o homem tem a necessidade de amar e de ser amado. Percebam que amar vem primeiro, ser amado vem depois. Mas ainda assim é uma necessidade. O amor é uma necessidade. Na pesquisa que nós realizamos acerca das ideias suicidas, e eu já comentei isso com vocês, uma pergunta que nós lançamos é a seguinte: quando o momento se faz mais difícil para você, o que te leva a não cometer o ato extremo? Mais de 90% das pessoas respondeu o seguinte: o meu filho, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus animais de estimação. Quem é que vai cuidar dos meus animais de estimação? Ou seja, o amor que aquele indivíduo dedica é um fator de proteção para que ele permaneça mais tempo nessa vida. O amor protege. Por isso que Kardec comenta: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Amar vem primeiro, ser amado vem depois. Ser amado é uma necessidade também. Mas quando a gente ama, o amor está em nós. O amor, ele está em nós. E a gente precisa fazer com que esse amor flua. Nós temos muito amor para dar. A gente não pode represar esse amor. Olha que questão interessante. Os animais de estimação. Os animais de estimação protegem as pessoas de cometer o ato extremo. O amor aos familiares. Ter alguém para amar, ter alguém com quem se dedicar, procurar ser útil. Isso ajuda e ajuda muito. Ajuda demais, meus amigos. Não esqueceis jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa. O que eles estão dizendo com isso? Que nós não estamos sozinhos. Sempre somos guiados por um espírito de ordem superior que está para nos ajudar, que está para nos atender. Como que nós conectamos com esse espírito? Por meio da prece, por meio da oração, por meio dessa conversa íntima. Pois bem, meus amigos, eu acho que eu falei bastante mesmo. A gente está com um delayzinho aí. Chegamos às 19 horas. Novamente, reitero o meu pedido de desculpas. Acabei tendo esse problema, essa virose, e não pude estar com vocês presencialmente. Vi muitos amigos entrando no Instagram, vi minha amiga Anne Caroline, meu amigo Elian, minha tia Sueli, meu amigo Maurício, minha amiga Luciana. Se estiverem aí ainda, recebam o meu beijo, recebam o meu abraço. Todos eles entraram na live, já ficaram conhecendo o belíssimo trabalho que vocês realizam, e foi um prazer muito grande, uma enorme satisfação nós estarmos aqui hoje, mesmo que virtualmente. Espero que a voz tenha ficado boa e, num futuro próximo, estaremos juntos presencialmente. Obrigado a todos, meu boa noite, obrigado, Iracema, meu abraço, meu beijo a todos vocês. Meu boa noite, obrigado, Iracema, meu abraço, meu beijo a todos vocês.
Palmas para ele. Nós queremos lhe agradecer pelo seu esforço, pelo esforço que você fez para estar aqui conosco, fazendo, não pessoalmente, porque não foi possível, mas fazendo aqui a sua palestra. Belíssimo. Gratidão, irmão, a você e toda a sua família. Vi algumas pessoas aqui, que eu acho que são pessoas, seus familiares. Gratidão. Que estejam aqui quando você vier, e vai ser muito bom estar aqui conosco. Muito obrigado. Que fique bom logo, porque nós precisamos de você. Muito. Jesus te abençoe. Quero dizer que pedir também desculpa às pessoas que entraram antes. Nós tivemos a dificuldade de acertar, mas está tudo certo. A gente conseguiu fazer a palestra. E gratidão a você, que mesmo assim você fez. Jesus te abençoe. Muito obrigada.